de volta com o Educador em Entrevista, hoje aqui na companhia da Diana Santos, que é assistente social no CREAS. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde, Diana. Boa tarde, Luciano. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um tema tão delicado, mas também muito importante. Bom, Diana, no último dia 18, né, nós temos a data aí do combate ao abuso, né, e da exploração sexual contra crianças e adolescentes. Quando a gente fala dessas datas específicas, né, elas servem como uma ação de alavancar, de se criar o tema, mas é um tema que tem que ser discutido e debatido o tempo inteiro, o ano todo. Isso mesmo, Luciano. Então, dia 18 de maio, na segunda-feira, né, faz 20 anos que a gente está com essa campanha, né, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e também à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, né? Então, é muito importante uma reflexão nesse momento, ainda mais, assim, eu acho que nesses momentos de pandemia faz mais importante ainda, né, a gente está sempre refletindo e atualizando o nosso olhar para isso, né? Eu acho importante falar um pouquinho, então, dessa data. Essa data foi na década de 70 que aconteceu uma situação com uma criança de 8 anos, foi um crime muito hediondo em Vitória, no Espírito Santo, né? Então, esse crime chocou muito ali toda a sociedade, essa criança que foi abusada, depois ela foi morta, né? Então, estabeleceu-se o 18 de maio, que foi a data que aconteceu, como uma data para reflexão desse combate, né, a essas situações de violência sexual. Perfeito. E de fato, né, nota-se que, não só no Brasil, como no mundo inteiro, né, essa temática ela é sempre preocupante e o Brasil tinha até um conceito, muitas vezes, cultural nesse sentido, né, da cultura, de fato, do abuso em alguns estados, em algumas regiões, em que se vendia a virgindade de meninas, né, então, você conseguir fazer essa quebra, né, de uma cultura, porque não foi só uma questão de criar legislações, de se efetivar um combate, mas sim de dar essa dimensão do quanto o problema é alarmante ainda no país. Isso mesmo, nessa vertente, né, que a gente vem crescendo, nesse combate, né, de enfrentamento com toda a sociedade envolvida nisso, nessa reflexão, divulgando os canais, então, de denúncia, né, formas que as pessoas podem estar acessando e repassando essas informações, né, e aí você trouxe um ponto importante, né, que além do abuso, tem também a situação da exploração. Então, a gente tem dois cenários, né, que seria do abuso, que é o que acontece geralmente ali, aquela situação do toque inapropriado, né, na criança, ou exposição à criança ou adolescente de cenários sexuais, e também tem a questão da exploração sexual, que é quando a gente tem uma troca comercial mesmo, com essa finalidade. Perfeito. Quando se fala a questão comercial aí, né, que existia em uma escala muito maior, hoje ainda tem que se ter uma fiscalização rígida nesse sentido, a gente percebe que está muito atrelado à questão socioeconômica, né? E ainda mais num período que a gente vive hoje, né, com a pandemia ligada à crise econômica, a gente sabe que se amplia o risco dessa questão em função justamente, né, do problema econômico que começa a se instalar e que daqui a pouco se agrava, né, em função da pandemia. Sim, esse cenário de pandemia é bastante preocupante, né, para nós que trabalhamos com essa situação, né, da violência sexual contra criança e adolescente, né, tanto na questão do abuso quanto na questão da exploração, né. Então, assim, falando com relação ao abuso, em maioria dos casos, o abuso acontece de forma intrafamiliar, ou seja, uma pessoa próxima da criança. Então, preocupa-nos muito a situação de confinamento, né? Muitas vezes, então, a convivência ali, agora, a todo momento, com esse agressor. E também a questão da exploração sexual, como você mesmo disse, né? Essa questão dos fins comerciais para uma sociedade agora, né? Que está vivenciando um momento aí de crise econômica. Então, é preciso ter muita sensibilidade, estar muito atento a tudo isso, né? Todos esses sinais, para a gente poder combater juntos, né, essa situação. Porque o abuso, se fala isso, né, o confinamento pode ter ampliado justamente por isso. Né, porque a criança, como a maioria dos abusos acontece em ambiente doméstico ou com pessoas próximas, não é?
Então, o confinamento acaba ampliando a exposição dessas crianças aos abusadores, né? Da mesma forma que a questão econômica vai gerar aí um aumento aí na exploração desses casos. Mas quando se pensa no abuso, a observação do abuso muitas vezes ela como a gente pode dizer assim, ela é mais difícil, né? Tem que ter um olhar mais atento e muitas vezes até a própria família encobre. Sim, sim. É importante estar bastante atento, né, a algumas mudanças de comportamento ali que se percebe na criança, no adolescente, né, que geralmente vai estar muito associado, né, quando a criança e adolescente passa por essa situação, tem uma mudança de comportamento, uma mudança de humor, uma mudança no sono, né, na alimentação. Então, é preciso estar bem envolvido, né, ali com esse comportamento dessa criança para poder observar isso. Pensando em números, né? A gente não tem números agora desse período da pandemia, ou tem alguma avaliação prévia já? Então, no CREAS, a gente fez um levantamento para trazer esses dados aqui hoje, né? A gente está trabalhando com um número médio de 40 prontuários, de 40 famílias que tem esse cenário envolvido de abuso sexual de criança ou adolescente. Nesse então, período? a gente tem prontuários em acompanhamento de 40 números mais ou menos nesse período. Justamente porque quando a gente pensa no CREAS, ele é uma ferramenta que vai dar amparo, né, no sentido de avaliar se de fato esses casos procedem, o que ocorreu, não fica só na esfera policial ou judicial, né, tem essa estrutura de recepção e acompanhamento. Exatamente. O CREAS ele entra para o acompanhamento, né, quando tem depois a denúncia dessa situação, que pode ser via conselho tutelar, via delegacia, via Disque 100. Depois nos é acionado, encaminhado essas famílias para que a gente faça um acompanhamento familiar, pensando na superação, né, dessa situação de violência, no fortalecimento dessa família e na prevenção de novas situações, para que não voltem a acontecer. Quando se fala da questão específica aí do abuso, né, a Meire que está parabenizando o trabalho, né, tanto do CREAS, de toda a equipe, como também o tema aqui da entrevista, e colocando isso, né, do que observar das pessoas que estão de fora na questão do abuso, também a pergunta da Regiane aqui, né, como observar e quais são os sinais, se existem sinais. Muito obrigada, Meire e Regiane. É importante, né, essa pergunta, né, ainda mais agora nesse momento de confinamento, como a gente já falou, né, que às vezes a criança e o adolescente tinha vínculos ali de confiança na sociedade, professor, alguém da igreja, né, e agora sim com o confinamento fica mais restrito, né, então as pessoas que estão mais próximas, é importante ver sinais, né, e esses sinais podem ser físicos, né, alguma marca, algum hematoma no corpo, alguma diferença, né, como geralmente, né, são sinais psicológicos mesmo, a criança já, ou adolescente com um comportamento diferenciado, às vezes com automutilação, às vezes mais agressivo, né, mais introvertido. Então, percebeu alguma coisa diferenciada, tentar estar mais próximo, né, estabelecer um vínculo ali de confiança para tentar dar abertura para essa criança, para esse adolescente, né, trazer ali o que está acontecendo. E de fato é isso, né? A escola também tem um papel muito importante às vezes nesse sentido, porque a gente está falando do confinamento da criança há muito tempo exposta aí ao abusador, mas a escola sempre teve um papel de ser muitas vezes a ponte, né? A gente sabe que muitas vezes a denúncia parte da escola e também a escola mostra a importância de outra questão que é a educação sexual. Então, muitas crianças só se dão conta que estão sofrendo um abuso porque isso é tratado na escola e aí ela remete ao professor, aos colegas e isso vem à tona. Sim, sim. A gente teve a experiência de, em outros anos, né, fazer então palestras, teatros e convidar os alunos a participarem. E a partir desta ação, alguns alunos sentiram a vontade para falar que vivenciavam coisas que foram expostas para os professores. Então, assim, a gente tem esse trabalho de rede, muitas vezes a gente recebe, né, das escolas essas denúncias, né, para poder dar essa continuidade no acompanhamento familiar. Então, é muito importante
a criança e o adolescente têm esse vínculo de confiança, né, com os funcionários, com os professores da escola, então é bastante importante, sim. E a Rose coloca uma outra questão que também eu acho importante, né, que muitas vezes se destaca, ou a gente observa na mídia, o fator que não está tanto na estatística. Então se fala muito do abuso fora desse ambiente rotineiro, né, se ganha destaque aí em algumas ações, quando o correto seria falar com mais rotina a respeito disso, né? Olha, tome cuidado na própria casa, observe a questão dos familiares, né? Porque é onde justamente a pessoa tem mais confiança e muitas vezes nem imagina que possa ocorrer. É isso mesmo, Luciano. Acho que assim, os dados talvez seja só a ponta do iceberg, né? Tem várias situações que talvez não chegam até a denúncia, né? Às vezes não tem a oportunidade de ter esse acompanhamento dessas situações. Por isso é sempre muito importante, né? A família, os pais, sempre trabalhar na prevenção mesmo, isso que você disse, né? Tá sempre orientando, tendo diálogos de acordo com a idade, né? Com as crianças e com adolescentes, do que é permitido, do que não é permitido, né? Do que é invasivo, do que é inapropriado, né? Hoje em dia a gente conta com bastante livros, com bastante material na internet também, que apoiam bastante os pais, né? Para poder estar trazendo essa reflexão com as crianças, com os adolescentes. E é extremamente importante o diálogo, né? Muitas vezes a gente vê isso, né? Em alguns segmentos sociais até uma aversão ao diálogo quando se trata da questão do abuso, mas é justamente o diálogo que é a ferramenta principal de se apurar, corrigir e mudar a sociedade nesse sentido. Isso, porque uma criança e uma adolescente consciente, né, orientada, ela vai saber como reportar essa situação para alguém da sua confiança. Então, isso é muito importante, ter esse diálogo, essa comunicação, essa orientação a todo momento. Uhum. A Aline aqui também com uma questão importante, que é a seguinte. Muitas vezes se destaca também e se fala muito do abusador. E se esquece da pessoa que foi abusada, né? Então, na questão se destaca muito mais a condenação, o crime, etc., e não o amparo a quem foi abusado. E se fala que muitos que hoje abusam foram abusados no passado. Então, ela coloca isso, né? Não seria também dar uma ênfase nesse outro lado para, de fato, a gente fazer uma barreira para o futuro? Sim, muito importante. E no CREAS é essa, então, a nossa perspectiva, né? A gente trabalha, então, ali com quem sofreu a violência, né? A nossa perspectiva é essa, tentando, então, fortalecer, superar essa situação, né? E prevenindo novas situações. Exatamente esse é o nosso trabalho realizado. Perfeito. Antônio Carlos parabenizando pelo trabalho do CREAS, pela importância disso, e colocando isso que você coloca, né? Vocês estão com 40 processos sendo atendidos, aí, ações sendo atendidas, que quando a gente compara com a população da cidade é um número grande, né? Fora aquilo que não é notificado, né? Então ele coloca a importância desse trabalho de se dar dimensão a isso, para que outras pessoas que estejam passando pelo problema também denunciem. Isso, sim, é um número significativo, né, que chama atenção, e aí a gente pode refletir sobre as várias formas, né, que existem de investida nessa violência sexual. E agora eu acho que, voltando um pouco para a questão da pandemia, eu acho que cabe aos pais, né, e aos responsáveis ficarem bastante atentos com relação à internet, né, também, porque é uma forma também que muitas vezes se inicia ali essa violência sexual, conteúdos inapropriados, né, exposições inapropriadas, então é bastante importante estar sempre atento, né, a situações aí que estão ocorrendo na casa. Vitor também com uma questão interessante, Diana, que é a questão do número correto, né? Ele pergunta, você acha que aumentaram os casos ou, na verdade, o que aumentaram foram as denúncias? Acho que diante da pandemia a gente ainda não pegou o reflexo desse aumento de casos, acho que mais para frente a gente vai ter, mas acredito que sim, a sociedade hoje em dia ela tem mais orientação das formas de denúncias, então isso faz com que aumente as denúncias também. É porque no passado a gente tinha muita questão que não era notificada, né? Sim. Até culturalmente mesmo.
Então se tinha uma coisa de se abafar, ainda mais quando a gente pensa que boa parte dos abusos aconteciam no ambiente familiar, né? Então muita coisa era escondida aí, né? Acho que de fato a gente teve um crescimento de visibilidade do problema, e aí uma denúncia acaba se conectando à outra. Também é interessante pensar no que é considerado abuso, né? Porque antigamente a gente tinha a questão do estupro, né? Vamos pensar assim, de uma penetração, né? Hoje já não é, né? Hoje a gama é muito maior, né? Uhum. Por exemplo, expor a criança a um conteúdo pornográfico já é considerado abuso. Isso que você falou, abuso é toda a exposição inapropriada a um conteúdo sexual ou pornográfico, né? Então não é só ali o ato sexual em si, né? É tudo que ela é exposta que não é apropriado e voltado para essa questão sexual. Então ali de estar vendo filmes pornográficos, né? De estar vendo alguma pessoa nua, né? Então tudo isso é uma forma de abuso sexual. Ambientes domésticos que são pequenos, que o casal pratica ato sexual próximo às crianças. Isso é considerado um abuso sexual, porque não é apropriado, né, para a idade da criança e do adolescente. E boa parte dessas questões dependem de relatos, né? Porque antigamente, quando a gente tinha a consumação sexual, você tinha um dado físico-biológico, né? Que se passava por uma perícia, etc., e você tinha comprovação. Mas hoje não, né? Você tem a importância disso, da denúncia, do relato, para se configurar. Sim, e é exatamente nessa vertente que a gente trabalha, né? Então, geralmente, quando acontece alguma situação que tem o boletim de ocorrência, isso chega para o CREAS através de um pedido de escuta especializada, que é onde o assistente social e o psicólogo fazem juntas, então, essa escuta qualificada, especializada, para tentar entender melhor esses relatos, né? Como que se deu essa situação, porque, igual você falou, não é só apenas na relação sexual, tem várias outras formas, né, que se dá o abuso, né? A exposição de imagens, de filmes, de fotos, a exibição do corpo da criança. Então, tudo isso a gente acaba entendendo no atendimento. E de fato, né, estabelecer esse diálogo com a sociedade, eu acho que é o importante da data, né, porque é o conjunto das pessoas que vão auxiliar nessa fiscalização, nesse acompanhamento, nesse olhar, né? A gente tem um respaldo depois das outras estruturas, mas se a denúncia não chega, não há o que fazer. Isso mesmo, é muito importante nossa parceria de sociedade, família e poder público, né, para poder, então, trabalhar nesse combate, nessa prevenção dessas situações, né? É muito importante todos esses atores trabalhando e eu acho que essa campanha do dia 18 de maio veio muito para fortalecer a sociedade, para refletir sobre isso, né? E isso, então, está impactando então, no aumento de denúncias, porque as pessoas hoje em dia entendem que as formas que se dão, o abuso, a exploração, e as formas também de denunciar, de poder levar essa situação. Um destaque interessante aqui, a Ana Cristina, ela relata aqui um caso, né, que ela acompanhou de uma família próxima da vizinhança, em que a mãe tinha entrado em um novo relacionamento. E esse padrasto, namorado aí, já tinha um histórico de abusos, mesmo com os amigos, com os familiares avisando isso, ela insistiu no relacionamento e acabou se concretizando um abuso seguinte, né? Muitas vezes a pessoa nega a questão, né? E a gente tem visto muito isso, né? Seja dentro da família, seja com relações próximas, de não acreditar que seja possível, muitas vezes até em casos que já existem históricos. Sim, às vezes a família tem dificuldade, né, de lidar com essa situação, então por isso que é muito importante para toda a comunidade, né, como no caso dessa moça que era uma vizinha, né, de estar envolvido e de estar denunciando também, porque às vezes se vê a dificuldade da família de estar lidando com isso e vendo o sofrimento da criança e do adolescente, é responsabilidade de todos, né, da sociedade, da família e do poder público, né, então assim, muito importante estar todo mundo atento e percebendo uma situação ali de sofrimento,
com criança, com adolescente, aí está acionando então os órgãos competentes, né, que a gente tem aí o Disque 100, que é um número gratuito, que é só ligar o número 100, né, e pode ser até anônima, a pessoa pode falar de forma anônima, se ela desejar, e está repassando essas informações. Tem o conselho tutelar também do município, né, que a pessoa pode estar acionando para estar informando, assim como tem o CREAS também, que é um lugar de porta aberta ao público, que a pessoa pode estar procurando também para informar essa situação. Perfeito. O importante é isso, né? Quando se pensa, por exemplo, no Disque 100, né, a pessoa faz a denúncia, ela tem que ter uma identificação de pelo menos nome, endereço, etc. E essa denúncia chega aqui ao município e é monitorada também, né? Isso é interessante. Essa denúncia, ela vem da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, né, e ela vai direto para o CREAS, então ela chega para nós, né, e a gente já começa a fazer as intervenções e acompanhamento, articulação com toda a rede aí, para saber como superar essa situação, né, e trabalhar também na prevenção de novas situações. Quando se pensa no atendimento prestado, né, que a gente falava aí do CREAS, né, esse acompanhamento social, psicológico e muitas vezes até o amparo, né, porque algumas crianças e adolescentes são retirados da família em alguns casos, né, existem aí essas ferramentas também de dar essa proteção integral. Sim, é um trabalho inclusive em rede, né, que além da assistência social, entra vários personagens, vários atores aí, que a gente tem aí o Conselho Tutelar, como eu já disse, tem a saúde, tem a educação, tem o judiciário, então cada caso é um caso, né, mas geralmente vai ser um trabalho em rede, tentando articular e fortalecer essa família, né, diante desse cenário. Perfeito. Bom, para a gente finalizar então, né, reforçando isso, né, se alguém tem conhecimento de algum caso, né, entrar em contato com o CREAS, com a assistência social ou em contato pelo Disque 100, né, não é possível a gente pensar na época em que a gente vive, né, a não denunciar e não tentar auxiliar num caso de abuso ou de exploração sexual de crianças e adolescentes. Eu quero agradecer a participação aqui conosco, Diana, deixar o espaço sempre à disposição para o CREAS, para toda a estrutura aí de apoio e que nós tenhamos essa data cada vez mais, né, como um fator histórico e não mais como uma rotina, né, que a gente ainda infelizmente carrega aí no nosso país. Eu agradeço a presença. Eu que agradeço, Luciano.